Meus amigos, vamos acompanhar aqui mais esse vídeo que vai falar aqui sobre o Flávio Dino, que cometeu Se alguém tinha dúvida que o Flávio Dino está trabalhando para o desgoverno Lula, trabalhando para a esquerda, sendo um fantoche ali dentro do STF, para trabalhar, para blindar a corrupção dentro do PT, esse vídeo aqui vai tirar totalmente a sua dúvida. Galera, eu queria fazer um pedido. Tem uma galera que acompanha nossos vídeos e ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal, deixa aqui seu like, deixe seu comentário também, beleza? Não custa nada e você vai ajudar demais. O Flávio Dino impediu que a CPI tenha acesso aí, quebre o sigilo bancário do Lulinha, e isso mostrou a quadrilha que está lá dentro do STF, indicada por Lula. Flávio Dino, do Zanin, mostrou aí a real intenção do desgoverno Lula em aparelhar o STF, um poder que deveria ser isento e decidir perante as nossas leis, a nossa Constituição. Deixa aí seu like, se inscreva no canal e vamos acompanhar esse vídeo. Investigada pela CPMI do INSS e amiga do filho de Lula. A decisão vem um dia depois do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manter a quebra de sigilos de Lulinha. Vamos lá para Brasília com Guilherme Bausa. Boa tarde, Bausa. Oi, Júlia, boa tarde a você, boa tarde a vocês que nos acompanham nesse momento na Globo News. Olha, essa decisão do ministro Flávio Dino tem relação com a CPMI, com aquela sessão da CPMI do INSS na semana passada, aquela sessão toda tumultuada, em que os deputados e senadores votaram em bloco 87 requerimentos, entre eles requerimentos de quebra de sigilo da empresária Roberta Luxinger e também do Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Aquela sessão bastante tumultuada, troca de acusações entre governo e oposição. E qual foi o argumento que o Dino usou nessa decisão que suspendeu a quebra de sigilo da Roberta Luxinger? Que a CPMI extrapolou o seu papel ao analisar a quebra de requerimento de sigilo em bloco, que a CPMI tem que fazer isso caso a caso, individualmente, para não atacar ali prerrogativas constitucionais dos investigados. A defesa da Roberta Luxinger entrou no Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança. E sempre que há um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, ele é sorteado, dessa vez caiu com o ministro Flávio Dino. Isso explica porque o caso não está nas mãos do André Mendonça, que é o relator no Supremo da Operação Sem Desconto, que investiga as fraudes no INSS. Conversei com auxiliares do ministro Flávio Dino que me explicaram que essa decisão, essa suspensão, ela fica restrita ao caso da Roberta Luxinger. Ela não é automaticamente extensível a outras pessoas que tiveram a quebra de sigilo aprovada na CPMI, inclusive o Lulinha. Quem que é a Roberta Luxinger? É uma empresária, amiga de Lulinha, investigada na Operação Sem Desconto, que seria uma espécie de elo entre o Lulinha e o careca do INSS. Conversei com advogados do Lulinha para entender qual vai ser a estratégia da defesa a partir dessa decisão, e eles ainda estão avaliando se vão provocar o Supremo Tribunal Federal para que a decisão também se estenda ao caso do Lulinha. No entanto, Júlia, eles ficaram tanto surpresos com o entendimento do Flávio Dino de que isso não é automaticamente aplicável a outras pessoas que tiveram a quebra de sigilo definida ali pela CPMI. No entendimento dos advogados, deveria ser algo automático. Eles insistem que no sigilo do Lulinha está à disposição da Justiça há muito tempo, que não tem nada comprometedor, e o argumento dos advogados é: a oposição está procurando uma bala de prata para atingir o governo, vai acabar encontrando uma bala de festim, porque não tem nada nesse sigilo. Esses são os argumentos da defesa. Agora, essa decisão do ministro Flávio Dino, decisão monocrática, que vai ser avaliada a partir do dia 13 pelos outros ministros do Supremo, no plenário virtual, foi muito criticada no Congresso Nacional. Os integrantes da CPMI organizaram até uma entrevista coletiva hoje em que criticaram essa decisão do Dino, dizendo que está invadindo prerrogativas do Congresso Nacional e que abre precedente para que outros investigados também questionem as quebras de sigilo. Júlia. Boa, Bausa. E enquanto isso, Alcolumbre negou que tem um encontro marcado com Lula nessa semana? Olha, não há ainda confirmação de um encontro entre eles, né? Sobretudo depois do que aconteceu ontem. O Davi Alcolumbre, ele decidiu, não acatou ali o pedido dos governistas para anular a decisão da CPMI que quebrou o sigilo do Lulinha e dessas outras pessoas. O governo esperava isso, mas ele não correspondeu a essas expectativas do Palácio do Planalto. Isso evidencia, Júlia, um momento péssimo na relação hoje do presidente Lula e do Palácio do Planalto com o Davi Alcolumbre. Até conversei com pessoas, com aliados do presidente Lula, que atribuem isso às investigações do Banco Master, porque o Instituto de Previdência do Amapá, estado do Alcolumbre, que era comandado por pessoas indicadas pelo Alcolumbre, está sendo investigado, colocou dinheiro, muito dinheiro no Banco Master, então isso estaria incomodando o Alcolumbre, e o Alcolumbre, na visão do governo, estaria ali num modo retaliação. O presidente Lula também deu uma entrevista recente em que citou esse caso do Amapá, e isso também teria incomodado bastante o Davi Alcolumbre. No ano passado, o Palácio do Planalto tratava o Davi Alcolumbre quase como um aliado, e hoje a situação é muito diferente. O grande problema é que o governo depende muito aí do Davi Alcolumbre para, por exemplo, pautar a sabatina do Jorge Messias, indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal, mas já tem muita gente admitindo, Júlia, que isso deve ficar para o ano que vem, tamanho esse desgaste hoje com o Davi Alcolumbre. E aí tem eleições no meio. O Davi Alcolumbre era uma peça-chave na relação do governo com a União Brasil, na costura ali de palanques, então a ver como isso vai se desenrolar, né? Essa figura, o Davi Alcolumbre tratado como um aliado, aí veio o caso do Banco Master e dilapidou, atrapalhou muito, desorganizou essa relação entre o Lula e o Davi Alcolumbre. Boa, Bausa, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você por aí.
Globo News Mais. As fontes do Ministério Público para tentar entender. Foi a primeira coisa que eu fiz. Quando vi o puxão de orelha do ministro André Mendonça, liguei para procuradores, para pessoas que estão próximas a essa história, e eles disseram o seguinte: olha, evidentemente que passa uma impressão de que a gente está fazendo, que a gente usa o caso como se fosse bolo fofo. E ele disse o seguinte: não tem nada a ver com isso. O que tem a ver na justificativa dessas fontes é que, segundo elas, as mensagens trocadas por Daniel Vorcaro com as pessoas, o que motivou, essas mensagens que motivaram a decretação da prisão, foram trocadas em em junho de 2025, que seriam mensagens antigas e que, ao que consta, pela informação que se tem, não se transformaram em fato, em realidade, pela informação que se tem. Isso segundo as fontes com quem eu fui conversar para entender por quê. E uma delas disse mais, Ana Flor, disse que não é que eles não achem que o fato não é grave e não é sério. Eles não viram essas mensagens, que já estavam em poder da Polícia Federal, como algo que justificasse uma decisão em 48 horas, e que isso seria o urgente. Estou aqui pegando as minhas anotações para não perder nada desse outro lado, que é importante, né? O ministro André Mendonça falou o que os procuradores estão dizendo, estão evitando falar em on, porque eles não querem ficar batendo boca com o relator do caso, o ministro André Mendonça. E eles dizem o seguinte: olha, embora eles sejam muito graves, são mensagens anteriores à prisão do próprio Daniel Vorcaro em novembro do ano passado, e que de lá para cá não foram encontradas mensagens desse teor. Além do mais, para os investigadores da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, melhor dizendo, esses são fatos que ainda estão distantes de uma denúncia. Eu até dizia isso aqui no começo do jornal. Estão distantes de uma denúncia não porque não se acredita que não vai haver denúncia, se acredita piamente que vai ter denúncia. A questão é investigar, colher as provas, porque um cara poderoso, isso é uma versão do que disse a fonte, estou reproduzindo aqui para a gente começar o nosso papo. Se houver algum ponto fora da curva, algum furo, um cara dizendo. Natus, um ponto muito semelhante que eu ouvi é justamente esse fato de que são mensagens do ano passado, mensagens anteriores, que não havia, isso segundo fontes também, uma mensagem ou um conteúdo tão grave deste ano. Agora, este é um ponto. O outro também que se fala é que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, o próprio Procurador-Geral Paulo Gonet está querendo conhecer na íntegra, completamente, essa investigação, e que isso demandaria um pouco mais de tempo, para além das 48 horas. Esta é uma explicação que a gente ouve de pessoas dentro do Ministério Público, claro, que tentam defender o trabalho da própria PGR, mas não querem falar abertamente. E de qualquer maneira, o grande problema nessas explicações é que quem manda em todo esse inquérito é o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. E houve uma grande mudança no ritmo de Dias Toffoli para o ritmo de André Mendonça. Dias Toffoli ficou bastante tempo com essas mensagens e brigava muito mais com a Polícia Federal, era a impressão que dava, do que com outros participantes de toda essa investigação. E agora André Mendonça tem trabalhado mais com a Polícia Federal e tem exigido um ritmo mais célere. Então é como se a PGR não estivesse acompanhando o ritmo das investigações e da gravidade dos fatos. Porque se a gente olhar realmente a ameaça de querer forjar um assalto para atacar um jornalista, ou falar de moer uma outra funcionária, ou ataque a um outro ex-funcionário, são questões. Nessa nova operação, na nova fase da Operação Compliance Zero, porque eu acho que fica mais claro para a gente poder comentar. Então, começando aqui, vocês estão vendo, né, o Vorcaro preso como acusado de líder dessa organização criminosa e é o dono do Banco Master. Além do Vorcaro, o Fabiano Zettel, que é peça-chave na investigação, ele é cunhado de Vorcaro, operador financeiro do grupo, braço direito de Vorcaro. O Sicário, que é o Felipe Mourão, ele é conhecido como Sicário, ele era uma espécie de coordenador de segurança. E, segundo a polícia, chefe operacional do núcleo de intimidação, tá? A gente já vai falar mais para vocês sobre o que era esse núcleo de intimidação. E o Marilson Roseno da Silva, que é um policial aposentado da Polícia Federal, integrante também do núcleo de intimidação. Como chamava esse núcleo, esse grupo aqui que vocês estão vendo no telão de vocês? A Turma. Era assim que era chamado esse grupo de WhatsApp, do qual faziam parte esses integrantes todos aqui. O Zettel, esse braço direito, e esses a gente já conhecia, era um personagem conhecido, né, das investigações. Os novos personagens, o Sicário e o Marilson Roseno da Silva. Felipe Mourão. Roda aqui as outras pessoas, por favor.
que eu quero colocar para vocês também, que foram alvos de medidas cautelares, de busca e apreensão. Também personagens que apareceram nessa nova fase da Operação Compliance Zero. Uma delas é o Paulo Sérgio Neves de Souza, que é ex-diretor de fiscalização do Banco Central. Aqui, tá? Para vocês. Beline Santana, também servidor do Banco Central. Foi alvo atuando de uma forma semelhante à do Paulo Sérgio. O Leonardo Augusto Furtado Palhares, que era administrador de uma empresa de consultoria, segundo a polícia, ele atuava como uma espécie de intermediário de documentos de empresa para dar uma aparência de legalidade a pagamentos ilícitos, principalmente a Beline. Beline, que era esse servidor aqui também do Banco Central. E por último, a Ana Cláudia Queiroz de Paiva, que seria a operadora financeira do esquema. Só para pegar mais detalhes, porque eu queria colocar exatamente do que o Paulo Sérgio ele é acusado. Ó. Ele teria prestado uma consultoria informal a Vorcaro, fornecendo informações estratégicas, além de receber propina do banqueiro. Então, traduzindo aqui para vocês, 2 funcionários do Banco Central recebiam dinheiro do esquema do Vorcaro para dar acesso a informações privilegiadas e ele poder atuar ali junto ao Banco Central. Então, como a gente sempre diz aqui, é muito difícil você não ter, num esquema desse tamanho, dessa monta, como diria o Odete Reutemann, em Vale Tudo, Merval, sem a ajuda de dentro. Então ele sempre digo isso aqui, o Vorcaro entendeu a dinâmica de Brasília no pior sentido da dinâmica de Brasília, que Brasília tem um preço. E ele saiu comprando essas pessoas, foi isso que ele fez. Ele usou esse dinheiro para comprar ativos, que são esses contatos, esses acessos, essa influência, e ficou esperando o retorno. E aí agora a gente está descobrindo quem eram essas pessoas, esses contatos. Boa tarde para você. Boa tarde, Sadi, boa tarde a todos. E vai descobrir muito mais, né? Sim. Tudo indica que esse esquema é um esquema muito grande, muito grande. Para vocês terem uma ideia, existem mais de 100 celulares que ainda não foram tocados pela Polícia Federal. A Polícia Federal já tinha esses celulares e não fez nada até agora, com medo de o que fizessem fosse anulado por alguma ação judicial. E agora, com o André Mendonça na relatoria, eles vão começar a abrir esses mais de 100 celulares. Então, assim como saiu esse diálogo agora de um dos celulares, vamos imaginar o que não vai sair desses 100, né? E aí sai nome, sai atitudes, sai, como nesse caso, ordens para atacar jornalistas, atacar adversários. É um esquema que realmente é de crime organizado. Sim. Provavelmente o senador Alexandre Correia vai tentar usar esses argumentos para mudar a posição do ministro Gilmar Mendes. Mas há uma tendência no Supremo de que não se junte todos os casos num guarda-chuva de crime organizado, porque INSS é crime organizado, todas as CPIs são crimes organizados, não tem jeito. Então é difícil que seja mudada essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Conversando com algumas fontes do mercado financeiro já há muito tempo sobre o perfil do Vorcaro e quem é Vorcaro no mercado, desde o Banco Master, muitas pessoas me diziam assim, ele sempre teve esse perfil mais agressivo, mas agressivo no mercado financeiro, o Thomas sabe bem, porque também fala com muita gente lá, é outra coisa, isso aqui é violento. Isso aqui é violento, é máfia, é gangster. Disseram para ele ser agressivo, ele pé da letra. Contratou o sicário. Contratou o sicário. A Denise Frossard sempre dizia que a máfia tem 3 estágios. Primeiro, ela tenta comprar. Não conseguiu comprar, tenta difamar. Que foi o que fizeram ali com a compra de influenciadores, compra de sites, de jornalistas para difamar. Não consegue comprar, não consegue difamar, mata. E é o que nós estamos diante. Sadi, nesse caso, eu sempre olho para 2 blocos. O fato é o que está funcionando dentro da normalidade institucional. A Polícia Federal investiga, o André Mendonça é o juiz. Sim. Funciona como ali um juiz que analisa os pedidos da polícia. Defere uns, indefere outros. É isso, então está funcionando. Sim. E nesse caso, diante de tudo que nós estamos vendo, eu olho para as instituições que não estão funcionando. Quem não funcionou, na minha opinião, foi o Ministério Público Federal. Merval, a gente está diante, tinha ali ameaça física a 3 pessoas. Uma empregada doméstica que estaria chantageando o Vorcaro, aliás, a Polícia Federal tem que achar essa empregada doméstica ontem. Sim. Um chefe de cozinha que seria ligado a um ex-funcionário que também teria produzido um áudio indevido. E o jornalista. Então, essas 3 pessoas foram alvos de conversa do sicário
que é esse cara é matador, gente. Sim. Não tem nenhum crime de homicídio até agora, mas esse cara é matador. Então tem uma conversa do Vorcaro com o matador, mandando levantar o endereço da empregada, mandando dar um jeito no chefe e mandando simular um assalto ou quebrar o dente de um jornalista. Quem garante que uma emboscada dessa pega o jornalista, claro. não vira uma morte, Merval? Claro, claro. E aí o que é o Ministério Público, a gestão Paulo Gonet, olha, 72 horas para analisar isso. Aí diz assim, não, 72 horas não dá, é muita gente, é muito complexo. Gente, 3 vidas concretamente na mão de um sicário. E a gestão Paulo Gonet não viu urgência. Eles tinham acesso ao sistema do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Interpol. Então, o Ministério Público Federal, a gestão Paulo Gonet, também não viu risco à segurança institucional. Eles estavam tendo acesso ao sistema. Então, você tem risco a pessoas, a empregada. A gente vai falar muito do jornalista, que é o Lauro Jardim. A empregada, se a empregada morre na periferia, numa tentativa de assalto, ninguém ia notar. Ia ser mais uma morte de uma empregada doméstica na periferia, um assalto a ônibus, etc, etc, um roubo de celular. Então, o Ministério Público não cuidou dessas vidas, é a minha opinião. Sim. Não se preocupou com a segurança institucional e não se preocupou com a segurança das investigações. Sim. Porque eles tinham gente dentro do Banco Central, eles tinham gente dentro das instituições para obstruir justiça. Sim. Então, se faltou gente para o Ministério Público Federal analisar em 72 horas, que se apresente à gestão Gonet uma coisa chamada força-tarefa. Força-tarefa, reúne todo mundo, fala, galera, tem 72 horas, e é para analisar a medida cautelar. Então, a instituição que, na minha opinião, estranhamente não funcionou, foi o Ministério Público Federal. Mas eu quero ir além, porque eu não acho que, no caso do Banco Master, pode parecer, à primeira vista, um caso isolado. Nós que acompanhamos feito novela, não é um caso isolado. O Paulo Gonet, essa PGR, já disse que o Toffoli não é suspeito. Podia continuar relator. Tanto fez aquela declaração pública que os ministros do Supremo usaram o Gonet para dizer o Toffoli pode ficar, o PGR disse que tudo bem. Fala em momento algum o Gonet questionou nada do que chamou a atenção de estranho por parte da polícia do curso dessas investigações. E o Toffoli usava para justificar sua permanência que ele estava seguindo, acatando tudo que o PGR pediu para fazer. Mas e que a Polícia Federal atrasava tudo. Exatamente. O povo é Polícia Federal. E por que eu estou falando isso? Porque na gestão do Bolsonaro, a gente disse aqui várias vezes que o Aras era um puxadinho do Bolsonaro, do Executivo. O Gonet está escrevendo qual história? Ele vai ser um puxadinho de quem? Do STF. Então, assim, tá ficando difícil. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu só rodar, só para não perder essa apuração da PGR, que eu concordo com você, Otávio. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção de manhã, porque o PGR disse que precisa de mais tempo, não viu a urgência, e para mim a resposta do ministro Mendonça ela é muito, muito, muito importante. Porque ele dá uma espécie, aí a minha opinião também está na minha boca, uma espécie de puxão de orelha na decisão dele, nessa da operação, em que ele diz, eu lamento você não ter visto urgência em medidas que a PGR fundamentou que estavam colocando em risco a integridade física das pessoas. Eu vou ler para vocês, porque é assustador. A gente está falando de... É só ler a decisão. De ameaça à vida das pessoas. O Otávio acabou de citar algumas pessoas aqui. Ele diz assim, ó... Peraí, deixa eu achar. Aqui, ó. É preciso ressaltar que a urgência na tramitação deste feito decorre do perigo iminente a bens jurídicos da mais elevada relevância e da envergadura constitucional, destacou o ministro. Lamenta-se a decisão de pedir mais prazo, o PGR, tá? Dessa omissão. Lamenta-se porque as evidências dos ilícitos e a urgência para a adoção das medidas que foram pedidas pela Polícia Federal, fartamente reveladas na representação da PF e no curso da decisão dele, Mendonça, conforme documentado nos autos, também porque se está diante da concreta possibilidade de se prevenir possíveis condutas ilícitas contra a integridade física e moral de cidadãos comuns, de jornalistas e até mesmo de autoridades públicas, porque há indicativos de ter havido acesso indevido dos sistemas sigilosos da Polícia Federal, do próprio Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais como a Interpol. Portanto, se as medidas que foram pedidas pela PF não forem acolhidas em caráter de urgência, pode-se colocar em risco a segurança e a própria vida de pessoas que se tornaram vítimas dos ilícitos apontados nestes autos. E aí ele diz, bem como dificultar a recuperação de ativos bilionários que foram desviados dos cofres públicos e que foram atingidos pelos variados crimes contra o sistema financeiro nacional apurados nestes autos. Então, Thomas, Marina, Merval, Otávio, essa omissão do PGR é gritante. Por favor. Ela só ressalta a omissão do ministro relator anterior, Dias Toffoli. Né?
primeira coisa que a gente vê, ou seja, várias, como disse o Merval, a Polícia Federal havia recolhido uma série de possíveis de linhas de investigação que ela não estava mexendo justamente porque ela não se sentia livre para atuar. E só agora, com o ministro André Mendonça à frente das investigações, à frente do processo, é que ela se sente pronta para conseguir fazer coisa. Ou seja, tudo isso podia ter sido evitado se a gente, desde o início, tivesse um ministro, vamos dizer, mais ativo e menos preocupado em brecar as investigações. Eu queria chamar a atenção uma coisa que é a questão do Banco Central. A gente vai falar mais disso depois? Ou pode falar agora? Então vamos lá. Porque para mim isso eu acho que uma coisa que chama a atenção afinal de contas, por que o Banco Master chegou no lugar onde chegou? Como é que ele conseguiu operar dessa forma? Como é que o banco começa a operar? Bem, o órgão fiscalizador, ele, da mesma forma do PGR, quem é o PGR dele, né, quem é que deveria estar controlando ele? De um lado a CVM e do outro lado o Banco Central. Bem, o ex-diretor da CVM, que é quem vê se os títulos estão corretos, etc., ele renunciou no ano passado por ameaças. Ele nunca disse quais eram as ameaças de vida que ele havia sofrido, mas foi por ameaças. Isso ele disse na sua carta de demissão. O Banco Central começou a fazer essas investigações em fevereiro desse ano. Desculpa, fevereiro do ano passado. Antes disso, como é que o Vorcar conseguiu operar? Bem, descobre-se que o diretor do Banco Central, não é pouca coisa, não é simplesmente um servidor do Banco Central, é um diretor do Banco Central. Alguém que tinha durante 4 anos o direito de votar e participar de todas as decisões, as mais sigilosas possíveis, inclusive na questão de juros, mas também nas questões de dólar, questões de o que o Banco Central vai fazer sobre todos os assuntos. Ele era um informante. E por isso, ou seja, o Vorcaro tinha algum papel para fazer, ele informava o Vorcaro como o papel devia vir, quais eram as questões que o Vorcaro iria ter que responder. Ou seja, o Vorcaro já vinha, era como se tivesse uma cola, né? Alguém que dentro do Banco Central que passasse para ele, falou, vão te perguntar isso. Daí, quando a fiscalização do Banco Central descobria alguma coisa errada, ele avisava o Vorcaro. Estão vendo uma coisa errada aqui, você vai ter que justificar essa movimentação, essa decisão. Então, assim, ou seja, ele tinha dentro do Banco Central... Antecipadamente. Então, quando vinha a fiscalização em cima dele, ele já tinha todas as respostas prontas. Eu não sei se você citou. Quem deu autorização para o Vorcaro virar banqueiro foi o Paulo Sérgio. Exatamente. Paulo Sérgio. Quer dizer, a compra do banco original, o banco inicial, né, que se transformou no Banco Master em 2019, foi dada pelo Paulo Sérgio. Quer dizer, ele é o diretor de fiscalização e ele conseguiu... Ou seja, a ligação pode ser até anterior. Mas o que eu estou dizendo é que tinha uma quadrilha dentro do Banco Central. Não era uma pessoa, era uma quadrilha dentro do Banco Central que trabalhava por Vorcaro e antecipava suas decisões. E nós estamos falando aqui, por enquanto, apenas de decisões, vamos dizer, que tinham em relação ao Banco Central. Quem disse que não pode ter sido outras decisões do Banco Central que tiveram sido fraudadas? Quer dizer, o Banco Central vai fazer juros para lá, juros para cá, antecipar movimentos de dólar, enfim. Ele durante 4 anos ele tinha informações privilegiadas sobre para onde ia o Banco Central. E isso é muito grave. Isso é muito grave, porque, no fundo, nós temos aqui uma instituição que conseguiu a sua independência recentemente, mas que durante os últimos 20 anos não estava envolvido em escândalo nenhum. Você podia discordar, juros tão altos, juros tão baixos, enfim, whatever, mas você podia discutir tecnicamente o que estava acontecendo no Banco Central, e agora você vê corrupção até mesmo dentro do Banco Central. Acho isso uma novidade nas ações do Vorcaro. Ele foi diretor durante toda a gestão do Roberto Campos. Isso, 19 a 23. Que é questionada se essa gestão foi leniente ou não com o Banco Master, e depois ele é substituído pelo Ailton, atual diretor de fiscalização. Isso. E um dos candidatos seria o Bellini, que é o outro funcionário, é o outro informante, é o outro X9, segundo a Polícia Federal. E me parece que o Haddad vetou o nome. Agora, eram 2 funcionários de carreira. 28 anos de Banco Central. Meus amigos, acompanhamos aí tudo que está acontecendo no Brasil. Hoje foi 2 notícias muito fortes, de muita urgência. Primeiro essa do Flávio Dino, e agora passando a completa blindagem que está acontecendo. É uma blindagem que está acontecendo no STF. O STF está aparelhado, tem lá o ministro Gilmar Mendes, tem o ministro Zanin, tem o ministro Alexandre de Moraes, tem o ministro Flávio Dino e tem o ministro Toffoli, que são uma vergonha, um escárnio para o povo brasileiro. Uma vergonha dizer que temos esse tipo de ministro lá dentro do STF, só fazendo negociata, passando um pano, fazendo blindagem para filho de presidente, fazendo blindagem para banqueiro, porque estão envolvidos com esquema, estão envolvidos com corrupção, com ladruagem. E também vimos aí a prisão hoje, o André Mendonça. É uma esperança que a gente tem lá dentro do Supremo Federal, porque vem fazendo um trabalho espetacular, brilhante e digno aí de a gente aplaudir, da gente parabenizar.
Galera, é muito importante tudo que está acontecendo agora. Amanhã eu vou trazer um vídeo falando sobre essa prisão do Vorcário, preparar aqui tudo que de muito importante, todos os detalhes, os comentários, para a gente colocar amanhã para vocês acompanhar, beleza? Galera, tamo junto, para você acompanhar todos os vídeos. Deixa aqui o like, se inscreva no canal e também deixe seu comentário, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.